Depois de ver vários vídeos com histórias de lobisomem, eu resolvi contar a minha experiência com essa criatura do inferno. Eu moro em uma vila de pescadores que não irei revelar o local, pois é um local muito pequeno e eu temo pela minha vida e a vida de minha família. Eu sou casada e o meu marido, ele é pescador, e é exatamente daí que vem toda a forma de sustento de nossa família. Alguns peixes são vendidos e é de onde retiramos algum dinheiro. Os outros nos servem de alimentos. Há muitos anos atrás, quando eu estava grávida, hoje eu tenho 42 anos, eu sempre notei uns olhares estranhos por parte de um morador da vila. Nessa época, eu tinha de 16 para 17 anos. Eu casei e engravidei muito cedo. Esse morador, ele sempre me olhava de maneira diferente, sério, me encarando. Era muito estranho. Por vezes, eu percebi ele olhando a minha barriga como se olhasse meu bebê dentro dela. Até hoje, eu me arrepio só de lembrar daquele olhar. Por várias vezes, eu comentava esses momentos com meu marido, pois aquele comportamento, me dava muito medo. O meu marido me dizia para eu não me preocupar, pois esse rapaz, ele não batia muito bem da cabeça. Ele morava sozinho no final da vila, pois existia um boato de que tanto a esposa dele quanto sua filha haviam sido mortas em um ataque de onça. Então, talvez, de alguma forma, eu poderia trazer as lembranças delas para ele, e por isso ele me olhava daquela forma. Mas mesmo assim, aquilo não me confortava, não me dava tranquilidade. E assim foi em toda a minha gestação. O tempo passou e o meu filho nasceu, e aí algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Alguns pescadores começaram a reclamar de algum animal que, na madrugada, na tentativa de pegar pedaços de peixes que ficavam nas redes, estavam rasgando todas elas. Então, eles tiveram a ideia de enterrar essas sobras, o que não adiantou muito, pois no dia seguinte a areia estava toda revirada. Algo havia cavado o local. Então, eles decidiram que teriam que limpar as redes ainda dentro do rio, e assim passou a ser feito. E o que era para melhorar só piorou, pois seja lá o que fosse, começou a atacar os animais. Cachorros e gatos começaram a aparecer mortos na vila, e aquilo que antes estava para o lado do rio, agora estava andando dentro da vila. E com muitas crianças, as pessoas ficaram mais e mais preocupadas. O tempo passou, e em uma madrugada, aquele monstro resolveu aparecer na minha casa. Estávamos todos dormindo quando eu acordei com pisadas fortes próximos à janela do nosso quarto. Eu acordei meu marido, mas não deu tempo. Uma criatura horrenda quebrou minha janela, invadindo nossa casa. Aquilo parecia um grande cachorro negro com alguns pelos cinzas. Porém, tinha feições humanas. Era o próprio diabo. Levantamos assustados com aquele monstro dentro do nosso quarto. E eu não sei como, em meio àquela confusão em tentar pôr aquele monstro para fora, aquela coisa conseguiu pegar o meu filho, que estava no berço ao lado da nossa cama. O desespero tomou conta. Eu gritava feito uma louca. O meu marido tentando retirar o nosso filho das garras daquele demônio, entrando em luta corporal, o que era inútil, pois o bicho era muito grande e forte e parecia querer o nosso filho a todo custo. E infelizmente ele conseguiu. Assim que ele pegou, ele pulou a janela levando o meu menino. Mas Deus foi tão grande que, devido a tanta gritaria no meio da noite, os vizinhos vieram ver o que era. Boa parte deles com pedaços de pau, facão, foice, o que fez aquela criatura largar o nosso filho logo depois de ter pulado a janela e sumindo na noite. Os vizinhos assustados perguntavam o que estava acontecendo. Nós tentamos explicar, porém não acreditaram em nós. Falaram que no escuro estávamos vendo coisas, que devia ser algum cachorro do mato ou até mesmo uma onça. Mas nós sabemos perfeitamente o que vimos naquela noite. E garanto a todos vocês, não era nada desse mundo. Aquilo era um lobisomem. E antes que eu me esqueça, o tal vizinho, ele sumiu da vila. E o meu filhinho teve apenas algumas pequenas escoriações por todo o corpinho. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Só quem passa por algo assim sabe o terror que é. O meu nome é Wanda. Muito obrigado ao canal por contar a minha história e parabéns pela seriedade de vocês com as histórias dos inscritos. Boa noite.